A paz do Senhor, meus irmãos, estamos dando início mais em uma das aulas da Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade nós vamos estar abordando aqui a lição de número 4, uma aliança, número 8, corrigindo aqui, uma aliança superior. Lição de número 8, uma aliança superior. E é muito gratificante porque nós estamos numa sequência na carta aos Hebreus e que a cada lição vem solidificando o entendimento da superioridade de Cristo, da obra, do trabalho que Cristo realizou na cruz do Calvário. Então, para tanto, meus amados irmãos, nós vamos estar agora, neste momento, fazendo aqui as análises, nos prendendo nos objetivos da lição. Tá? E os objetivos desta lição são explicar os aspectos da superioridade da aliança, sua dimensão, natureza e importância. Salientar também a superioridade da nova aliança em seus aspectos posicional, funcional e cultural. E por último, mostrar que a promessa do novo concerto é de natureza inferior e espiritual, de natureza individual, interior e espiritual, de natureza individual e universal, bem como de natureza relacional. Então, quando nós olhamos para o texto em que a nossa lição ela está fundamentada, que é o capítulo 8, todo o capítulo 8, que são 13 versículos, mas na lição ela coloca aqui até o versículo de número 10. Mas nós vamos estar, então, analisando e verificando todo esse contexto dentro do pensamento e da proposta do autor. Quando nós vamos para o primeiro versículo, o versículo 1 e 2 desta carta, na tradução revisada e na NVI, ela nos esclarece o seguinte, ou ela abre um pouco mais o leque de entendimento. Na versão revisada, diz o seguinte: ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este: temos um sumo sacerdote tal que assentou nos céus, à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não homem. Quando nós lemos esse mesmo texto na NVI, temos as seguintes expressões. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como este, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não homem. Então vocês percebem, o professor deve perceber, que ele faz uma transição de pensamento do capítulo 7 para o capítulo 8. No capítulo 7, ele toma ali a figura de Melquisedeque para demonstrar que a ordem sacerdotal de Jesus Cristo é superior à ordem sacerdotal de Arão. Tá? Então ele esclarece bem isto. Ora, a suma do que temos dito, ou o ponto principal disto, é que toda a argumentação da carta aos Hebreus é que Cristo é superior a tudo e é superior a todos. Tá? Então agora aqui ele vai destacar a superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo.
Então ele começa a comparar. Então ele vai mostrar aqui, pegando aqui os 2 primeiros versículos da leitura em classe, que é um sumo sacerdote tal, que não tem como descrever, não tem como a nossa mente alcançar a grandeza do serviço ou do trabalho que Cristo realizou quando comparado ao serviço sacerdotal da linhagem de Arão. Diz que ele está assentado à destra do trono da majestade, o trono da majestade, é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou. Então ele vai demonstrar aqui que todo o trabalho sacerdotal, as funções que Cristo exerceu, é superior a todo o aparato do sacerdócio de Arão. E o primeiro ponto da lição diz que é um santuário superior. Então ele vai estar abordando dos versículos, pegando aí a lição, dos versículos 1 até o versículo de número 5, ele vai estar demonstrando essa questão de um santuário superior, de um local aonde o culto ele é realizado, o serviço de Cristo é realizado. Então, ele faz aqui um paralelo entre o santuário terrestre e o santuário celestial. Para que nós venhamos entender, precisamos ver qual era a finalidade do tabernáculo construído por Moisés e a finalidade do tabernáculo celestial. Tá, então, uma das coisas que nós vamos estar percebendo quando nós olhamos lá para o livro do Êxodo, capítulo 25 e versículo 8, é que uma das finalidades do tabernáculo é para que Deus habitasse no meio do povo. Está lá, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Tá? Então, a grande finalidade do tabernáculo era que a presença de Deus pudesse se manifestar no meio do povo ou da nação de Israel. Considerando, então, que no deserto, os primeiros 40 anos da história da nação de Israel, eles peregrinaram no deserto, em primeira instância, o tabernáculo ele era móvel, tá? Ele teria que ser montado e desmontado de acordo com o movimento do povo hebreu. Por outro lado, também este tabernáculo ele era temporário porque ele tinha um prazo de validade até que se estabelecesse o verdadeiro tabernáculo. E vocês vão perceber também que quando o Salomão constrói o templo, o tabernáculo, ele deixou de existir. Todos os aparatos, as peças que estavam dentro do tabernáculo móvel foi transferido para dentro do templo, E uma outra coisa, que dentro desse tabernáculo temporário, a família de Arão que exercia o serviço sacerdotal. Então, nós temos aí como Arão o primeiro sumo sacerdote e depois os seus 4 filhos, que eram Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar, eles eram os sacerdotes. Para isso, vamos ler a Bíblia lá no livro de Números, capítulo de número 3 e o versículo de número 2,
para melhor entendimento. Vamos ler de 2 a 4 para melhor entendimento. Diz assim a palavra: estes são os nomes dos filhos de Arão, o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, 2 sacerdotes ungidos, cuja mão foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E é interessante que o sacerdócio de Arão, ele era também temporário, que houve um momento que ele precisou fazer esta transição. E a Bíblia registra esta primeira transição como ela ocorreu. Vamos dar uma lida lá em Números, capítulo de número 20 e os versículos de 22 a seguir, para que nós tenhamos esta ideia, como esse sacerdócio ele era temporário. O sumo sacerdote ele exercia por um período de tempo e aí teria a sucessão. Então vamos ver. Números capítulo 20, dos versículos 22 a seguir para melhor entendimento. Então partiram de Cádiz os filhos de Israel, toda a congregação, vieram ao monte Or. E falou o Senhor a Moisés e Arão no monte Or, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão recolhido será a seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porque rebeldes fostes a minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e a Eleazar, seu filho, e faz-os subir ao monte Or. E despede Arão, e despe Arão as suas vestes, e veste-as a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés, como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao monte Or, perante os olhos de toda a congregação, e Moisés despiu Arão as vestes, que as vestes sacerdotais, que aquelas umas que ele foi vestido no momento da sua consagração como sumo sacerdote. Continuando o texto, e ali, sobre o cume do monte, e desceram Moisés, Eliezer do monte. Então vocês percebem que Arão também ele exerceu um sacerdócio temporário, assim como Eleazar e os que os sucederam, tá? Mas quando nós olhamos para o santuário celestial, que foi edificado, erigido não por homem, mas por Deus, que é a morada do próprio Deus, a Bíblia vai dizer que ele é o verdadeiro tabernáculo. O verdadeiro tabernáculo, como está aqui no texto. Ou seja, é a própria habitação de Deus, que Jesus ele chama de casa de meu Pai. E aí nós temos a ideia do Santo dos Santos, que era o lugar mais sagrado do tabernáculo. Mais sagrado do tabernáculo. E a Bíblia vai nos dizer que este local, o Santo dos Santos aí, ele também é descrito como o trono da graça. Vamos dar uma olhadinha lá em Hebreus, capítulo de número 4, e os versículos de número 14 e 16, e vamos ler umas outras referências para termos esta ideia. O versículo 14 ele inicia desta forma: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus,
que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Caminhando um pouco à frente aqui, no capítulo 6, versículo de número 19, vai dizer da esperança que temos neste sumo sacerdote que está à destra de Deus. Diz assim: o qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. Ou seja, então tem a ideia aqui que Cristo está no Santo dos Santos e nós penetramos através da nossa esperança, mediante a nossa fé, a confissão que nós fizemos em Cristo e recebemos a salvação. Então nós entramos além do véu. E para que esta ideia ela seja aprimorada ainda, vamos ler o capítulo 10 desta carta e o versículo de número 19 e 20, que ele vai nos dizer: temos, pois, irmãos, a ousadia para entrarmos no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Então, a ideia, Cristo, então, hoje está à destra da majestade, do trono da graça. Então, tem aí a ideia que Cristo, ele é sacerdote e rei ao mesmo tempo, segundo a ordem de Melquisedeque, que foi visto na lição passada. Então, Cristo agora, ele é ministro do santuário. Ou seja, como ministro, ele está administrando as coisas santas. Quando você pega o sacerdócio arônico, você tinha o sumo sacerdote e você tinha lá os dois filhos, pegando lá no início, quando foi instituído, você tinha os dois filhos de Arão, porque os outros dois foram mortos, né? Ele era 4, os dois primogênitos foram mortos. E aí o que acontece? Eles tinham uma rotina diária que eles tinham que se apresentar de manhã e à tarde, e uma vez por ano o sumo sacerdote, então ele entrava no Santo dos Santos. Então nós vamos perceber que o santuário, que o tabernáculo em si, ele tinha pelo menos 3 níveis. Tinha o átrio, ele tinha o santo e o Santo dos Santos, tá? E todos aqueles que se aproximavam do tabernáculo, quer nos átrios, ou quer no santo, ou no Santo dos Santos, eles precisavam ser separados ou consagrados para este trabalho, ou para participarem dos rituais que ali eram oferecidos ou desenvolvidos. E vamos perceber que nesses lugares também tinham coisas santas, e todas as peças do tabernáculo era consagrada, era considerada santa aos olhos de Deus. Tá? Então, o cristão hoje que é salvo, ele objetivamente, ele também é consagrado a Deus. É consagrado a Deus. Então, é por esta razão que nós temos condições de aproximarmos de Deus por Cristo Jesus, mediante a fé e a confissão que nós fizemos diante do Senhor. E uma outra coisa que ele vai dizer aqui, que este santuário, ou este tabernáculo, ele é o verdadeiro.
porque ele vai fazer um contraste aqui com o versículo de número 5, dizendo que o tabernáculo temporário, ele era o quê? Um exemplar ou sombra das coisas celestiais. Ele foi feito de acordo com o modelo do celestial. Isso é muito interessante. Então nós tivemos aqui algumas ideias que o santuário celeste, ele é superior ao santuário terreno. Quando o professor vai analisar essa questão da dimensão superior, da natureza superior e da sua importância, o escritor da lição, comentarista, no ponto 3 do primeiro tópico, ele descreve de maneira muito clara aqui a ideia de um autor, que ele diz aqui de um certo autor, que ele coloca aqui como sombra o tabernáculo terrestre. Ele propiciava as condições necessárias para o povo manter a comunhão no relacionamento com Deus. Em segundo ponto, o tabernáculo era a garantia da presença divina entre o povo. E em terceiro, revelava a perfeição e a harmonia do caráter do Senhor na vista da arquitetura. Só que essas três coisas, ou essas três ideias agora, elas se complementam em Cristo. Ou seja, em Cristo nós mantemos comunhão com Deus. Em Cristo nós temos a garantia da presença de Deus na igreja. E em Cristo nós gozamos de da perfeição e também da harmonia do caráter de Deus, através dos dons espirituais e através do fruto do Espírito que é desenvolvido no cristão. E o segundo ponto da lição, então, ele vai dizer que à vista desta aliança superior, ou desse pacto que foi firmado, a nova aliança, Jesus ele exerce um ministério superior. É muito interessante quando nós pegamos aí o capítulo 8, ele tem três divisões bem objetivas. Você vai perceber, a primeira divisão, você tem do capítulo 1 até o versículo de número 5, que vai falar aí da questão do sacerdócio, né? E depois você tem o versículo 6, que fala sobre o ministério mais excelente de Cristo. E depois do capítulo 8 até o 13, ou do 7 até o 13, nós temos aí a questão do pacto, do concerto. É muito interessante essa divisão. Então, o segundo ponto da lição, ele vai estar discutindo sobre três aspectos. Um aspecto posicional, aspecto funcional e aspecto cultual. Posicional é uma questão de hierarquia, ou seja, o ministério que Cristo exerceu está acima do ministério de Arão. Prova disto que ele deixou de existir. Mesmo que nos dias em que o escritor ele encaminha esta carta, ele é inspirado pelo Espírito Santo para escrever esta carta, a comunidade judaica ainda estava oferecendo os ritos. O templo ainda não havia sido, o templo em Jerusalém não havia sido destruído. Então as festas, elas transcorriam normalmente. Quando nós pegamos principalmente o escrito de Lucas, quando ele vai anunciar o nascimento de João Batista, você vai perceber que Zacarias, ele era sacerdote, e ali vai anunciar que ele era da ordem de Abias,
e ele estava ali, coube por sorte naquele dia de lhe oferecer ou fazer os serviços sacerdotais. Então você vai perceber que dentro do contexto da nação judaica, o sistema cultural estava em pleno vapor. E Jesus, quando ele morre na cruz, oferece a obra da redenção, basicamente ele tornou ineficiente todo aquele trabalho. E é exatamente isto que a carta ela procura mostrar, porque muitos crentes estavam querendo deixar a sua congregação, que era a igreja, a nova casa de Deus, e voltar novamente àquela casa a qual Moisés foi fiel, mas ela foi transitória, e voltar aos ritos. E é exatamente isto que o escritor ele procura mostrar, que o ministério de Cristo é superior, que eles não precisavam mais voltar àquelas práticas rituais. Então, no aspecto de posição, o sacrifício é superior, porque Jesus ele realizou um único sacrifício. Tá? Então, quando você pega essas questões, ou as características do sacrifício sacerdotal levítico e do sacrifício sacerdotal de Cristo, nós vamos ter as seguintes características. O levítico era sacrifícios imperfeitos, sacerdotes imperfeitos, porque eles tinham que se purificar e oferecer sacrifício por eles mesmos, até o sumo, antes de entrar no Santo dos Santos, e era um tabernáculo terrenal, e era sombra do que haveria de vir. Quando nós olhamos para o sacerdócio de Cristo, o sacrifício de Cristo é perfeito, o sacerdote Cristo é perfeito, o tabernáculo celestial é perfeito e o sacerdócio é real, não é sombra. Então, é por isto que o escritor ele inicia esse capítulo 8 ressaltando bem isto. Ora, em suma, do que temos dito é que temos um sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono de Deus. Ele é o ministro do santuário, e o santuário é o verdadeiro tabernáculo, foi fundado por Deus. Deus é eterno e este tabernáculo também ele é eterno. A morada de Deus é eterna. Então, quando você parte desse princípio que Cristo ele ofereceu um único sacrifício, ele terminou a obra redentora, entrou na presença de Deus, assentou-se na presença ou à destra do trono de Deus, que é o verdadeiro e eterno tabernáculo, e nesta condição ele intercede por nós. Intercede por nós. Então, quando se fala da questão desta posição, humanamente falando, Jesus Cristo, ele é da tribo de Judá e da linhagem real ou da casa de Davi. No sacerdócio levítico, necessariamente, todo sumo sacerdote, ele deveria ser da tribo de Levi e da descendência de Arão. Da descendência de Arão. Cristo não é nem levita da tribo de Levi e nem da família de Arão. Então vocês percebem, aí entra o quê? A providência de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, para que pudesse então interromper um sacerdócio que era ineficaz, para que pudesse estabelecer um que era eficaz. Em um único sacrifício, em um único serviço sacerdotal, ele resolve o problema do pecado do homem. Então, quando você pega Cristo, e nós voltamos lá para o capítulo 1 da carta aos Hebreus, e versículo de número 3, vai nos dizer lá
que ele é a expressa imagem do ser de Deus. E no capítulo 2 da carta aos Romanos, vai nos dizer lá que ele humanizou, ou ele se tornou carne e sangue como nós, para que nesta condição ele pudesse exercer o serviço sacerdotal, mas sem pecado. Sem pecado. Ele toma os nossos pecados, mas ele é sem pecado. E ele então, ele assume a função de rei e de sacerdote, comparando segundo a ordem de Melquisedeque. E também tem um aspecto funcional, ou como funciona o sacerdócio de Cristo. Tá? Aquele sumo sacerdote, ou como o texto vai dizer aqui, se referindo a Cristo, ele entrou uma única vez e assentou. Mas dentro do sistema judaico não era assim. Vamos pegar o capítulo 9 da carta aos Hebreus e os versículos 11 e 12. Você vai perceber aqui que o versículo 11 ele começa com um mas. Ele faz um contraponto à ideia dos versículos anteriores, dizendo: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então você vai perceber aqui a diferença que há entre o sacrifício pelo pecado na antiga aliança no sacerdócio levítico. Uma vez por ano eles tinham que entrar, necessariamente. Mas Cristo não, uma única vez, com o seu próprio sangue. Lá o sacerdote tomava sangue de ovelhas, do cordeiro, para oferecer o sacrifício, mas Cristo, como Cordeiro de Deus, ofereceu o seu próprio sangue. Tá? E a Bíblia diz que agora Cristo, ele está à destra de Deus, e à destra de Deus, ele recebe as nossas orações, recebe as nossas súplicas, porque nós nos aproximamos dele. Quando você pega ali o versículo 14 do capítulo 4, vai dizer o seguinte, que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque nessa condição ele compadece. E quando nós pegamos no capítulo 7 e versículo 25, esta ideia ela fica mais nítida do serviço sacerdotal. Versículo 25 vai dizer o seguinte, do capítulo 7. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Vivendo sempre, sempre, sempre para interceder. Lá na antiga aliança, as pessoas precisavam esperar por um ano para que os seus pecados da nação toda fossem apresentados diante de Deus. Hoje não. Nós temos um sumo sacerdote que está na condição de advogado também. Se nós cairmos, nós podemos recorrer a ele. Ele socorre nas nossas fraquezas. Então a posição de Cristo ela é bem maior. Prova disso é que quando você pega o capítulo 10, dos versículos 11 a 14, vocês vão perceber esta questão, os contrastes que tem. O versículo 11, ele inicia dizendo o seguinte: assim todo o sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, falando de Cristo,
havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui por diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés, porque com uma oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Glória a Deus por isso. Tá? Então você vê, nós vimos na posição como é funcional o sacrifício de Cristo, um único sacrifício, os trabalhos sacerdotais que Cristo realizou por ocasião da sua morte na cruz do Calvário, sepultamento e ressurreição, e ele agora está à destra de Deus e não é necessário mais nenhum tipo de sacrifício. E é interessante quando pega aí o aspecto cultural, nós já demos uma pincelada nisso, que tanto o sumo sacerdote e como os sacerdotes, pegando aqui Arão e seus filhos, tá? O Eleazar e o Itamar, eles tinham funções diárias lá no trabalho sacerdotal, recebendo os problemas da nação e tal. E uma vez por ano, então, o Arão ele entrava para ministrar em favor do pecado de toda a nação. E isto é muito interessante. Então é por isso, então, que o ponto 3, ele vai estar dizendo que esta nova aliança, esse novo pacto, esse novo concerto é com C e não com S, né? Porque o concerto com S dá uma conotação totalmente diferente e nós precisamos nos atentar para a língua portuguesa nesses aspectos, tá? Então nós vamos ver que a promessa superior, porque ele faz também um contraste entre a antiga aliança, o antigo pacto, o antigo concerto, com a nova aliança, com o novo pacto e com o novo concerto. Então ele vai dizer o seguinte, que dentro das características desta aliança, da antiga aliança, ela fora escrita em pedras. Em pedras. Ela era inferior à lei. Ela era condicional, defeituosa ou imperfeita. Ou seja, quando nós pegamos o Decálogo, os 10 mandamentos, os princípios que regiam a antiga aliança, havia sido escrita em pedras. Você se lembra que Moisés ficou por 40 dias lá no monte e Deus lhe deu. Tá? E a lei, ela tinha uma questão condicional. Se a pessoa quebrasse a lei, existiam pessoas que eram executadas, que eram mortas, tá? Porque ela era condicional em seus aspectos e também ela era imperfeita. Mas quando nós pegamos aqui a nova aliança, ou o novo pacto, ou o novo concerto, dependendo da tradução que o irmão tem aí, vai dizer que ela foi escrita nos corações. Um contraste que ela foi escrita em pedras. A nova aliança, ela é superior porque a outra se baseava somente na lei e esta se baseia na graça de Deus, nos favores imerecidos de Deus. A outra era condicional, esta é incondicional. Tanto judeus como gentios, mediante a fé, ele pode receber as prerrogativas desta nova aliança. E por outro lado, ela é sem defeito. Ela promove uma salvação eterna, que não precisa de reparo, que não precisa de emendas, que não precisa de reformas nela. É uma salvação perfeita. Então é muito interessante que quando nós pegamos aí, quando ele vai dizer no texto aí, vamos pegar aí o texto de 8
capítulo 8, dos versículos de 7 a 8, que ela vai dizer assim: porque se aquele primeiro foi irrepreensível, nunca teria buscado lugar para o segundo. Ou seja, se a primeira aliança ela tivesse sido irrepreensível, quando se fala aqui irrepreensível, significa sem defeito, inculpável, que não merece censura, isento de falha. Se a antiga aliança tivesse essa característica de perfeição, de ser irrepreensível, não era necessário o sacrifício de Cristo, o serviço sacerdotal de Cristo, não era necessário o tabernáculo celestial, não era necessário um novo pacto, uma nova aliança. E foi necessária por quê? Por causa das imperfeições que se tinha na antiga aliança. Então é por isso que a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele diz: eu vou estabelecer um novo concerto, E nesse novo concerto, ele diz o seguinte, que será escrito nos corações. Quando nós pegamos aqui o capítulo 8 e os versículos 7 a seguir, vocês vão perceber que a Bíblia diz que o Senhor, ele vai gravar na nossa mente e no nosso coração. Mente e no coração. Quando você pega esse contraste gravado em pedras, era algo que estava fora do povo de Israel. Eles tinham que olhar. É por isso que Moisés disse que eles deveriam ensinar, colocar a lei nos umbrais das portas, em todos os lugares, para que eles não pudessem perder a referência, Mas na nova aliança, ela é muito interessante, que o versículo de número 10 diz assim: porque este é o concerto depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e no seu coração. A ideia que se tem aqui, que quando a pessoa ela se converte, ela aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ela faz parte da nova aliança. Ela recebe a graça de Deus, os benefícios incondicionais de Deus para a salvação, que não tem defeito. Esta lei, ou as prerrogativas, as promessas, que estão baseados, os princípios, eles estão na nossa mente e no nosso coração. Ele está mostrando aqui, essa ideia aqui, reporta assim, posta ou impressa na mente de tal forma que ela passa a fazer parte da pessoa de maneira integral. A palavra de Deus, a palavra viva que está em nós, ela faz parte integral da nossa vida. Tá? Então eu não preciso olhar para os princípios, como lá na antiga aliança, que estavam impregnados ou expressos na tábua de pedra. Não, agora o Senhor escreveu no nosso coração, a nossa mente, faz parte do nosso eu, do nosso ser, da nossa totalidade. Tá? Aqui nós temos então o quê? Que é o entendimento moral. Moralmente, nós estamos comprometidos com esta aliança, com esta graça, com esta aliança que nós fizemos. É por isso que quando nós lemos lá o capítulo de número 3, ele é muito forte, dizendo assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo, apóstolo
e sacerdote da nossa confissão. Quando nós fizemos esta confissão, isto quer dizer que o novo nascimento, o trabalho da salvação em nós, Deus colocou a sua lei, os princípios na nossa mente e no nosso. Ele é uma estampa, está expresso em nós. É por isso que a Bíblia diz que nós temos hoje a mente de Cristo. Então, meus amados irmãos, finalizando todos esses aspectos, então vamos perceber que esta aliança, ela é superior, além de ela ser interior e espiritual, ela é também de natureza individual e universal. Eu tenho, mas faço parte da igreja, que é o corpo de Cristo, e nós precisamos anunciar o evangelho. E também relacional. Relacional. A qualquer momento, pela fé, eu tenho acesso à presença gloriosa de Deus. Então, que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos ajude. Amém.